Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado para todos que estão aí assistindo esse vídeo, você que vai assistir. Que Deus possa lhe abençoar e ministrar o seu coração através dessa palavra, amém? Eu quero deixar uma reflexão aqui nessa palavra de Tiago, capítulo 1 e versículo 9 em diante, que diz o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a erva, como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém? Irmãos, olhando para esse texto, a gente percebe o quanto a gente precisa refletir na nossa condição humana, na nossa condição de ser humano. Como nós precisamos entender que a nossa verdadeira riqueza, aquilo em que devemos nos alegrar, é em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Tiago diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tiago vai falar aqui nessa carta, nessa breve carta de 5 capítulos, né? Sobre vários assuntos muito importantes para a nossa reflexão sobre a língua, sobre a humildade, sobre a acepção de pessoas, sobre as obras, sobre a verdadeira religião, né? E aqui Tiago, ele falando aqui sobre as circunstâncias terrenas, nós devemos, aqueles que têm uma condição humilde, né, devem se gloriar em que? Na sua dignidade, ou seja, nós não é porque somos humildes, né, que não devemos nos alegrar. Sim, devemos nos alegrar por ter dignidade, que é o que importa, né, para Deus. Por quê? Porque Deus não está buscando pessoas capacitadas, Deus não está buscando pessoas que têm dinheiro, que têm beleza física, não. Deus, ele busca em nós pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas honestas, né? Então, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, né? A dignidade é algo que está em extinção hoje. Nós vemos nos dias atuais que os homens, eles têm passado por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que querem. É claro que não são todos, há as exceções, mas numa visão geral, né, que eu quero falar aqui. Então o versículo 10 diz: e o rico na sua insignificância. Então o rico, ele precisa entender que por mais que ele possua bens materiais, riquezas terrenas, ele deve entender que isso tudo passa, que isso é insignificante, ou seja, que o homem, a sua riqueza, a sua glória humana terrena é como a erva, é como a flor da erva, diz, porque ele passará como a flor da erva. Então, se o homem entender que todas essas coisas, por mais que não é pecado, não é proibido, né, ter bens materiais, ter riquezas materiais, porém é necessário entender que tudo isso são coisas secundárias, coisas passageiras, coisas que não devem nos dominar, mas que devem servir para nos servir e não para nos escravizar. Então, o versículo 11 diz: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva e a sua flor cai, e desapareceu a formosura do seu aspecto.
a flor e a erva, eles são queimados pelo sol. No passar do dia, no passar do tempo, a flor e a erva se secam e aquelas coisas lindas, aquelas plantas belas, né, flores, passam, secam-se, tornam-se em nada. Assim também é a riqueza, é a formosura terrena, é a beleza humana terrena, né? Então, a Bíblia diz que a formosura é passageira, né? Mas a mulher que teme ao Senhor alcança glória, coisa desse tipo. Amém? Então, o que nós devemos entender? Que tudo isso aqui são passageiros e devemos ter sabedoria para possuir. Diz: e desaparece a sua formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, o profeta, ele diz uma palavra aqui, vamos ver o que o profeta Isaías no versículo 40, versículo 6 e 7 e 8 diz. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é erva. Então, a resposta diz: toda carne é erva, ou seja, todo ser humano, toda a humanidade é como uma erva. A erva, o que é a erva? As plantas que passam, que murcham e que morrem, que secam, se tornam em nada. Toda carne é erva e a sua glória como a flor da erva. Como é que é a flor? A flor vive e permanece para sempre? Não. Então, como homem, como ser nessa terra, nós devemos entender, compreender que a nossa passagem, a nossa caminhada aqui é uma passagem, é algo que passa, é algo que nascemos, crescemos e um dia iremos voltar ao pó, como diz lá em Eclesiastes, né? Que o homem veio do pó e ao pó voltará. Isso é necessário se entender. Mas quantas pessoas têm vivido de forma como se nunca fosse morrer, como se fosse viver eternamente nesse corpo pecaminoso, nesse corpo carnal, né? Buscando e buscando e buscando apenas coisas materiais, esquecendo-se do seu Criador, esquecendo-se daquele que deu a vida, ignorando e maltratando muitas vezes o seu semelhante, o seu irmão, aquele que está próximo, né? Quando o Senhor diz que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então ele diz: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando neles o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, né? Então, o que ele está dizendo? Que nós somos como a erva, que um dia vamos secar, vamos desaparecer. Então, se você analisar bem, daqui a 100 anos, o que é que vai existir de mim e de você nessa terra, né? Seca-se, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, o que eu quero deixar aqui para você, para a nossa reflexão, é que busque conhecer a palavra de Deus, que é a verdade. O Senhor Jesus disse que se conhecêssemos a verdade nos libertaria. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz ainda que, lá em João, diz: a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus é a palavra que é a verdade, né? E sem a palavra nós não podemos chegar até o Pai. Sem a palavra nós não conhecemos verdadeiramente ao Pai. Porque muitos dizem que conhecem a Deus, mas rejeitam a palavra, não têm prazer na palavra, não aceitam a palavra. Então, como é que alguém diz que tem fé? Como é que alguém diz que conhece a Deus e não conhece a palavra, não aceita, não ouve, não entende, não tem prazer, não quer ouvir? Como é que alguém diz que é filho de Deus e não quer ouvir a palavra do seu Pai? Como é que alguém diz que é filho de Deus e não conhece a palavra do seu Pai? Não tem prazer, não quer ouvir? Então algo está errado.
tá certo? Então reflita sobre isso. Nós somos como Eva, nós vamos passar. Daqui a pouco, nós já não existiremos mais. E aí, o que foi que nós fizemos nessa terra? Conquistamos o quê? Riquezas, bens materiais, coisas terrenas, coisas que vão ficar aqui para que outras pessoas tomem posse? Reflita. Glorie-se o homem humilde na sua dignidade, né? E o rico na sua insignificância. Amém? Que Deus possa trazer ao seu coração uma reflexão para a edificação da sua vida, em nome de Jesus. Amém.